Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Olá, meus amigos! No vídeo de hoje, nós vamos analisar a contestação. Contestação que está disciplinada no Código de Processo Civil entre os artigos 335 a 342, como aparece na tela aí para vocês ainda há pouco. Então, artigos 335 ao 342. O artigo 343 é o que trata da reconvenção. Aproveitar muito rapidamente para voltar a distinguir contestação da reconvenção. Tanto a reconvenção quanto a contestação são espécies de respostas do réu. O que as diferencia? A contestação é a peça pela qual o réu apresenta sua defesa. Então a contestação é a defesa do réu, defesa do demandado. Ao passo que a reconvenção, nós teremos um vídeo para tratar só de reconvenção, talvez mais de um vídeo. A reconvenção, ao invés de defesa, ela tem a natureza de ataque. Formulação de pretensão a favor do réu. Mas como é um ataque que é feito em reação a um outro ataque, eu costumo chamar, portanto, que a reconvenção é uma peça de contra-ataque. Para ser um pouco mais técnico, a reconvenção, na verdade, é uma demanda incidental. Mas nós falaremos sobre a reconvenção adiante. Eu estou aqui só pontuando a distinção. Uma é a defesa, a outra é o contra-ataque. Qual que é a defesa que nos interessa aqui, que nós estamos vendo? A contestação. A contestação é, portanto, a peça processual pelo qual o réu apresenta sua defesa. Nós temos algumas questões para ver sobre a contestação. Nós temos que falar sobre o prazo da contestação. Nós temos que falar a respeito das espécies de defesa. Falaremos de algumas características da contestação, como o ônus da... Apagar isso aqui que não está bonito, não. Então, o ônus da impugnação especificada. Falaremos sobre o princípio da eventualidade. Falaremos sobre a correção da ilegitimidade passiva. Esses são os tópicos que nós temos que abordar quando do estudo da contestação. É evidente que nós não abordaremos todos no vídeo no encontro de hoje, vai ficar muito grande. Então esse vídeo ele é basicamente dedicado à análise do prazo da contestação. Bom, já vimos também a natureza, né? Natureza de defesa do réu,
vamos tratar de forma mais detida sobre esse aspecto aqui do prazo da contestação. Então vamos a ele. Tá aqui, prazo da contestação. Quem aborda a disciplina do prazo da contestação é logo o primeiro artigo a tratar da contestação, que é o artigo 335. Esse artigo 335 vai nos afirmar algumas coisas importantes. Quer ver? Vamos a ele. Olha aqui. O réu poderá oferecer contestação por petição. Então, por petição, princípio da escritura. No Código de Processo Civil, no procedimento comum disciplinado pelo CPC, a contestação deve vir escrita, deve vir por petição. Já vou desde logo aqui fazer uma ressalva. É diferente dos juizados especiais cíveis. Porque nos juizados especiais cíveis elas podem ser orais. Artigo 2º da lei do JEC, que é a Lei 9.099 de 95, prevê também lá o critério da oralidade como um dos princípios que regem a interpretação do procedimento no juizado. Mas nós não estamos analisando aqui os juizados. Nós temos um curso próprio, uma playlist própria para analisar os procedimentos especiais, oportunidade na qual nós falamos largamente sobre os juizados. O que nós estamos abordando aqui é a disciplina da contestação no CPC, no procedimento comum. Procedimento comum do CPC, tá ok? Essa é a primeira consideração. Voltemos ao artigo 335. O réu poderá oferecer contestação por petição, vimos isso. No prazo de 15 dias, olha que maravilha. O prazo é de 15 dias. Todo prazo processual e a contestar, oferecer a sua defesa, é um prazo eminentemente processual. Todo prazo processual fixado em dias, estamos em um prazo fixado em dias, computam-se apenas os dias úteis, não é isso? Computam-se apenas os dias úteis, é o que nós extraímos da leitura do artigo. Deixa eu confirmar aqui, porque fugiu, deixa eu ver se é o 209 mesmo, que eu imagino que seja. Não, tá vendo? Por isso que foi bom ver, 219. Eu pensei aqui 209 e eu mesmo já suspeitei que não estaria certo. É o artigo 219 do CPC. Então são 15 dias úteis, mas continua o dispositivo. O réu poderá oferecer contestação por petição, vimos. No prazo de 15 dias, vimos. Cujo termo inicial será a data. Opa, então vamos lá. Cujo termo inicial. Porque uma coisa é saber que o prazo é de 15 dias. Uma outra coisa muito diferente é a definição de a partir de quanto comportar-se-ão os prazos de 15 dias. A partir de qual momento nós contaremos esse prazo de 15 dias. E aí, esse mesmo artigo 335 nos traz, meus amigos, 4 incisos. Então, nós temos 4 formas distintas, 4 possibilidades distintas de se contar o prazo da contestação, ou seja, de definir o momento inicial, o termo inicial da contagem do prazo da contestação. Vamos a eles. Vou até tratar de uma forma destacada aqui, ó, termo inicial dos 15 dias para contestar. É basicamente isso que estamos a investigar nesse momento aqui do vídeo. Então, artigo 335, que possui 4 incisos. Vamos ao primeiro. Termo inicial será a data da audiência de conciliação ou de mediação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer
ou comparecendo, não houver autocomposição. Então, o primeiro termo inicial é da audiência de conciliação e mediação. Se houve uma única tentativa de autocomposição, seja na modalidade de conciliação ou de mediação, teve uma oportunidade e não logrou-se êxito, porque uma das partes não foi, o réu não foi, ou porque não houve lá uma viabilidade de acordo, é dessa única data que será contado o prazo, do primeiro dia útil subsequente, será contado o prazo de 15 dias. Agora, pode ser também que nós tenhamos mais de uma. Então, 15 dias da audiência de conciliação ou mediação. Da única, que tenha sido infrutífera, ou da última. Pode ser que na primeira tratativa vislumbraram uma viabilidade de sair uma autocomposição, mas não tinha mais clima ali para continuar, foi designada uma outra audiência. É possível? É possível. Várias audiências, o código dá uma primazia para a tentativa de autocomposição. Seja da única que foi realizada ou da última que foi realizada, quando essa audiência de conciliação e mediação for infrutífera, ela não resultar, portanto, na autocomposição que o ato almeja, é do primeiro dia útil subsequente que será realizado. Audiência de conciliação e mediação, que os senhores sabem, nós já analisamos, está no artigo 334 do CPC. Ok? Bom, foi realizada a audiência, não deu certo, primeiro dia útil subsequente contam os 15 dias. Inciso 2º. O termo inicial será a data do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação e mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do artigo 334, parágrafo 4º, inciso 1º. Eu falei que eram 4 hipóteses, não confundi, são apenas 3 as hipóteses de contagem do prazo, tá? Então, olha aqui, foi designada uma audiência de conciliação e mediação. Depois, houve um fato superveniente esse que é uma petição do réu manifestando o desinteresse pela audiência de conciliação e mediação. É o que a lei fala lá, faz a remissão ao artigo 334, parágrafo 4º, inciso 1º. Não é isso? 334, parágrafo 4º, inciso 1º. Qual é a hipótese aqui? O que nós já estudamos sobre isso? Nem sempre que tiver petição do réu manifestando desinteresse pela audiência de conciliação e mediação, vai resultar na aplicação do artigo 335, inciso 2º. Para isso, é imprescindível que a petição do réu manifestando desinteresse na audiência de conciliação e mediação tenha resultado como consequência na aplicação do artigo 334, parágrafo 4º, inciso 1º. E esse dispositivo fala lá expressamente, quando ambas as partes manifestaram, plural, ambas as partes manifestaram desinteresse. Então aqui, o que nós precisamos, evidentemente? Em primeiro lugar, que o autor, na petição inicial, tenha se pronunciado sobre o desinteresse na realização do ato. Está lá no artigo 319, inciso 9º, salvo engano, não, inciso 7º. Deixa eu confirmar aqui, porque uma vez mais eu fiquei em dúvida, os números estão me traindo. 319, inciso 7º. 319, perfeitamente, inciso 7º do CPC. Mas o que acontece quando o autor, na petição inicial, manifesta o seu desinteresse? Nós já vimos isso, o juiz designa a audiência. Designa porque quando deu o recebimento da petição inicial, o juiz viu apenas o desinteresse por parte do autor. E para não ter audiência, precisa da manifestação expressa de ambas as partes, pelo desinteresse. Então ali nós temos o primeiro ato. Como é que nós teremos o segundo ato? O réu vai manifestar o desinteresse por simples petição, por petição simples, que é essa que nós estamos vendo aqui, ó. Petição do réu manifestando o desinteresse. Quando é, portanto, que a petição do réu
manifestando desinteresse na audiência de conciliação e mediação, vai redundar na aplicação do inciso 1º do parágrafo 4º do artigo 334. Quando o autor, anteriormente na petição inicial, também houver por manifestado o desinteresse expressamente. Pois bem, o autor manifestou o desinteresse, o juiz designou uma audiência, veio a petição do réu manifestando desinteresse. É dessa petição, da data desta petição aqui, que vai retirar a audiência de conciliação e mediação de pauta, ela não será realizada. Veja, se nós não teremos a audiência de conciliação e mediação, nós não teremos como aplicar o inciso 1º, porque ela não vai ser realizada. Por isso que a lei trouxe o inciso 2º, como segunda hipótese. Quando a audiência de conciliação e mediação não é realizada, porque o réu complementou o desinteresse anteriormente manifestado pelo autor, como que o réu manifesta o desinteresse? Por petição. É da data desta petição aqui que será contado o prazo para contestar. Do primeiro dia útil subsequente, portanto, será contado os 15 dias para a contestação. Ok? E aí vem o inciso 3º. Aí vem o inciso 3º, terceira e última hipótese de contagem do prazo. Vamos a ela. O termo inicial será a data prevista no artigo 231 do CPC, de acordo com o modo como foi feita a citação nos demais casos. Demais casos quais? Vejam. Vamos lá. Tá aqui. Aqui fala, a lei fala em demais casos. Bom, quais são as opções? A realização da audiência é a regra prevista pelo CPC, já falamos sobre isso. Quantas são as possibilidades de não termos audiência? Está aqui nesse artigo 334, 334, parágrafo 4º do CPC. Esse 334, parágrafo 4º, tem 2 incisos. O inciso 1º já foi abordado aqui, ó, na hipótese anterior, no inciso 2º do artigo 335. O que sobrou, portanto, aqui? Esses demais casos aqui se refere ao inciso 2º do parágrafo 4º do artigo 334. Qual é essa hipótese? Quando a causa não admitir autocomposição. Autocomposição. Vejam, se a causa não admite autocomposição, o juiz não vai designar audiência de conciliação e mediação. A hipótese é diferente. No inciso 1º, nós temos a designação da audiência de conciliação e mediação e ela foi realizada. Não logrou-se êxito, vem o prazo para contestar. No inciso 2º, a audiência de conciliação e mediação foi designada inicialmente. E por meio da petição do réu, que fez valer o 334, parágrafo 4º, inciso 1º, ou seja, o autor manifestou anteriormente e o réu complementou. Com base nesse dispositivo aqui, ó, ambas as partes manifestaram desinteresse, não houve a audiência de conciliação e mediação que havia sido designada. Olha o inciso 3º. No inciso 3º, demais casos. Demais casos com quais? Os casos que não admitem autocomposição e, por conta disso, o juiz não designou a audiência. É o inciso 2º do parágrafo 4º do artigo 334 do CPC. Veja que nessa hipótese nós não temos o dado inicial para a contagem do prazo, que é a audiência de conciliação e mediação, que é a base para a estrutura do inciso 1º e do inciso 2º. O que diz a lei? Então vamos aplicar a regra geral de contagem de prazo da citação, artigo 231 do CPC. Vejam que o 231 do CPC, o que ele vai constar, meus amigos, vejam o 231 do CPC. O 231 do CPC, ele trata sobre o dia da contagem do prazo a partir da citação. Vejam lá, tem 8 incisos. A partir da modalidade de citação realizada, de intimação, conta-se o prazo dessa ou daquela forma. Vou ler só algumas. Inciso 1º. A data adjuntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio. Nosso caso aqui está valendo a citação, que é o que nos interessa. Inciso 2º. A data adjuntada aos autos do mandado cumprido,
quando a citação ou a intimação se der por oficial de justiça. E por aí vai. Você vai aplicar a regra geral de contagem dos prazos, cujo parâmetro base não vai ser, portanto, a audiência de conciliação e mediação. O parâmetro básico para a gente aqui, nessa hipótese, será, percebam bem, a citação. No inciso 3º, o réu não é citado para comparecer à audiência de conciliação e mediação, porque ela não foi designada. Então, ele é citado para oferecer a sua contestação em 15 dias, em assim querendo. E vai contar depender da modalidade da citação. Ok? Então, meus amigos, com isso a gente conclui a análise do artigo 335, que trata sobre a contestação. Falta falar dos parágrafos, rapidamente a gente aborda ele. Os dois falam sobre litisconsórcio. Quer ver? Parágrafo 1º do 335. No caso de litisconsórcio passivo, ocorrendo a hipótese do artigo 334, parágrafo 6º, que trata de litisconsórcio, o 334, parágrafo 6º, afirma que, para ser retirado de pauta, precisa de manifestação expressa de todos os litisconsortes passivos. Então, o parágrafo 1º, ele está complementando, na verdade, o inciso 2º do 335. Então, aqui, ó, inciso 2º do 335, o réu por petição, aqui, 334, parágrafo 6º. Em havendo litisconsórcio, manifestação expressa de todos os litisconsortes. É isso que o 334, parágrafo 6º diz. Vamos voltar ao parágrafo 1º do 335. No caso de litisconsórcio passivo, ocorrendo a hipótese do 334, parágrafo 6º, todos se manifestaram expressamente, o termo inicial previsto no inciso 2º será, para cada um dos réus, a data de apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da audiência. Ou seja, não se aplica a regra lá 231 de que o prazo da contestação será ajuntada do último mandado. Aqui poderia ter uma interpretação de que o prazo para todos os litisconsortes passivos contestar seria único, a partir da manifestação expressa do último. Não, aqui está falando que a data da apresentação será o do respectivo pedido de cancelamento da audiência. E aí o parágrafo 2º do 335. Quando ocorrer a hipótese do parágrafo 4º, inciso 2º do artigo 334, que tem a ver com 335, inciso 3º. Havendo litisconsórcio passivo e o autor desistir da ação em relação a réu ainda não citado, o prazo para a resposta ocorrerá da data de intimação da decisão que homologar a desistência, porque havia litisconsórcio e o prazo só computaria a partir da manifestação do último litisconsórcio. Acontece que aqui o autor desistiu em relação a um dos litisconsortes. Então, se ele desistiu em relação a um dos litisconsortes, ali que nós vamos trazer a interpretação da lei de que não houve mais litisconsórcio. Então, uma desistência que gera a exclusão de litisconsórcio no processo. O processo volta a ser singular. E aí a gente volta a aplicar a regra lá, o prazo para a resposta ocorrerá da data de intimação da decisão que homologar a desistência em relação a outro litisconsórcio. Tá certo? Bom, então essas considerações que eu queria fazer com os senhores em relação ao artigo 335 do CPC, que trata do prazo e do termo inicial, mais precisamente, para contestar. Saber que o prazo é de 15 dias é mole. Talvez aqui o mais complicado seja compreender a forma pela qual, ou a partir de qual momento se computa esses 15 dias. Tá certo? Então, meus amigos, essas eram as considerações que eu queria fazer com os senhores nesse encontro de hoje. Nós temos mais coisa para falar sobre a contestação, como pontuado aqui no quadro anterior. Nós temos bastante coisa para falar sobre a contestação aqui. Nos próximos vídeos nós abordaremos as espécies de defesa, a impugnação especificada, eventualidade, correção de legitimidade passiva. Tá ok? Pois bem, muito bem então. Então vamos ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até uma próxima.